Pronto, podemos iniciar, Mirela? Vamos lá. Fernando está aqui também. Pedro. Eu vou... Então, tem gente para admitir? Tudo bem. Com você, Marilene. gravando, podemos? Então, tá bom. Ih, deu um eco aí, hein? Resolvido? Então, vamos lá. Bom dia. Bom, nós vamos dar início ao segundo dia, né, de programação da nossa jornada científica, da programação específica da Unidade de Comunicação Social. E vamos relembrar, né, o tema da jornada científica: inovador, empreendedor e digital. Este é o profissional do futuro. E como nós, jornalistas e publicitários, podemos ser profissionais inovadores e empreendedores na comunicação política? É o que nós vamos conversar hoje na mesa redonda, e para essa conversa nós vamos receber 2 egressos do curso de jornalismo, que serão apresentados pela professora Mirela, também egressa do curso, e que fará a mediação da mesa. Mas antes de passar para a Mirela, eu gostaria, em nome de toda a unidade de comunicação social, que nós fizéssemos um minuto de silêncio em oração e homenagem a Beth Rodrigues, jornalista e publicitária que nos deixou no último domingo. Para os nossos alunos que não conheceram Beth, ela foi e sempre será um grande nome do marketing político aqui no Espírito Santo. Foi a professora de muitos jornalistas e publicitários que atuam e atuaram na área política. Comandou várias campanhas, não só aqui no estado, mas fora do estado, mas fora também do Espírito Santo. Então, nossa homenagem e nosso grande abraço, né, à família, ao filho que foi nosso aluno, enfim. Então, vamos separar esse momento para uma oração em homenagem a Beth. Mirela, vamos iniciar? Convidando os nossos 2 queridos egressos? Seu microfone está desligado, Mirela. Bom dia, bom dia. Eu não tive muito contato com a Beth, mas, por óbvio, é uma lenda, né? Foi uma lenda, assim, na área do marketing político e como professora. Eu vi muitas manifestações de carinho para ela nas redes sociais, no LinkedIn, tem muitos profissionais contando esses momentos de contato com ela, né? E como que ela foi representativa na carreira. Então, muito bacana mesmo. Vamos lá, então? Bem, bom dia a todos, eu fico feliz de estar novamente aqui com vocês, mediando mais uma mesa, né, aqui dos cursos de comunicação social. O tema de hoje, pessoal, é comunicação e política. Então, eu vou ter que colocar uma regrinha básica, só para a gente não se perder no debate, né? Então, a regrinha básica desta mesa é que nós não vamos falar de política partidária, nós vamos falar de mercado de trabalho. E o mercado da comunicação na política, com todas as suas possibilidades e exercícios profissionais. Nós temos aqui 2 egressos que estão explorando esse campo de trabalho e vale a pena a gente entender. Bem, eu vou fazer uma continha aqui e provavelmente errar na conta, mas aí o Pedro está aqui para me corrigir, porque quando o Pedro era meu aluno, ele me corrigia em todas as aulas, então vou ficar tranquilo. Então vamos lá, se no estado a gente tem 78 municípios, eu sei que não é todo município que tem 10 vereadores, mas vamos pensar que são 10 vereadores aí em cada município. Se a gente pensar que o vereador hoje, né, e todo mundo precisa de comunicação,
seriam aí 780 vagas de trabalho, para a gente pensar só 10 vereadores por município. Nos municípios, geralmente, tem secretarias de comunicação, tem mais vaga para a área de comunicação. Se a gente for para o governo do estado, eu não sei quantas secretarias, mas mais de 10 secretarias, todas têm assessores de comunicação. A Prefeitura de Vitória, todas as secretarias têm assessor de comunicação. Se a gente pensar também no Tribunal de Justiça, né? Muita gente hoje busca o nosso trabalho porque é muito importante comunicar o que está sendo feito. Se a gente falar de campanha política, que a cada 2 anos nós temos campanhas políticas, né? Outro grande campo de trabalho que vai desde a parte de edição, design, publicidade, jornalismo, assessoria, é muito trabalho. Então, a gente vai falar desse espaço, né, de atuação do jornalista que a gente não pode deixar de lado, porque é uma grande oportunidade aí de atuação e também de aprendizado. É dessa parte que a gente vai falar, e para falar, mas eu não entendo nada disso, por isso eu dou as boas-vindas aí aos nossos convidados e egressos do curso de jornalismo, que acumulam experiência na área de comunicação e política. Eles já são de casa, então a gente, né, dá as boas-vindas, sejam bem-vindos de volta, mas eles merecem essa apresentação e esse aplauso. Vou começar pelo Pedro Sarquis, que tem 25 anos, é jornalista, diplomado pelo Renova BR, já foi assessor de comunicação da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, trabalhou como social media na campanha de 2018, foi candidato a vereador em 2020 por Vitória e continua, né, como primeiro suplente. Atualmente atua como assessor de comunicação do deputado estadual, Dr. Emílio Mameli. E o Fernando, ele tem 36 anos, eu adorei que os dois colocaram a idade, né? Porque quem pode, né, dizer, diz, é assim. É jornalista, o Fernando, é formado pela FAESA, especializado em comunicação e política, imagem e reputação, gestão de crise de políticos, personalidades, empresas e instituições. Atuou em 38 campanhas eleitorais e institucionais de importantes figuras políticas do Estado, da Bahia, de Minas, em organizações públicas e instituições como a OAB, CRM, Unimed, Associação de Oficiais Militares do Espírito Santo e a Associação dos Municípios do Espírito Santo também, a AMUNES. Em 2020, Fernando criou, né, um escritório, posso dizer assim, né, Fernando? Fernando Carreiro Consultores. Ele elegeu em 2020 mais de 7 prefeitos aqui no Espírito Santo com seu trabalho. Ele me passou um complemento da apresentação, Fernando, mas eu vou deixar você, né, quando for a vez da sua fala, você entrar aí e complementar, pode ser? Claro, então, a gente pode começar com o Pedro, para falar um pouco daí da trajetória. Eu vou fazer a projeção, Pedro, e aí 20 minutos de fala do Pedro, 20 minutos de fala do Fernando, e a gente abre para as perguntas. Na medida em que vocês tiverem perguntas, pode fazer o registro aqui no chat, eu vou anotando as perguntas, para depois, na hora do debate, a gente poder conversar melhor. Tudo bem? Deixa eu projetar aqui a apresentação do Pedro de Tornó. Todo mundo está vendo a apresentação? Sim. Vou seguir aqui porque é o PDF e vou rolando. Tudo bem. Então, com você, Pedro, seja bem-vindo à FAESA. Bom dia, gente. É um prazer muito grande estar aqui. Bom dia, Marilene, Mirela, Karine, que eu vi aqui, Valmir, Vanessa, alguns dos professores que eu tive a honra de ser aluno. Sou egresso, me formei ano passado, no meio da pandemia. O meu TCC foi o primeiro a ser apresentado em formato digital aqui no curso de comunicação social, aquela luta do início da pandemia, e voltar nesse momento agora como egresso é muito bacana. E aí a Mirela pediu para eu falar um pouquinho sobre minha trajetória, né? Meu nome é Pedro Sarquis, eu tenho 25 anos, pode ir rolando, Mirela, por favor. E hoje eu estou como assessor de comunicação na Assembleia Legislativa. Eu tive experiência desde o estágio sempre com assessoria de imprensa. Eu estagiei no estúdio de televisão da FAESA com o professor William, e depois eu já fui para uma assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça. E aí depois eu já fui contratado como social media de campanha eleitoral, e ainda como estudante de jornalismo eu já virei assessor de comunicação na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Governo do Estado. Opa!
E pode descendo, Mirela. E hoje eu estou na Assembleia como assessor de comunicação. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês algumas diferenças, né? Porque a gente foca muito no nosso curso de jornalismo, quem já teve a disciplina de comunicação organizacional 2, nós às vezes focamos muito na comunicação das empresas, né? E a comunicação no poder público a gente pode se dizer que é uma comunicação política. Nas empresas, o principal objetivo é a gente vender aquele produto, é a gente promover aquela empresa, e na política nada mais é do que vender aquela pessoa para no futuro a gente ter voto, a gente ganhar uma eleição e também promover aquela secretaria, aquele governo para a sociedade, para o cidadão ficar ciente do que está acontecendo no governo. Então, para a gente começar, é muito importante a gente conhecer os nossos assessorados e a sua história. Importante a gente saber a trajetória. Quando a gente fala se a gente está assessorando uma pessoa específica, uma secretária, um secretário, um deputado, um vereador, é muito importante a gente conhecer a sua história, a sua trajetória, para a gente poder implementar isso na nossa assessoria de comunicação. É importante também conhecer a imagem pública do poder. Eu tive essa experiência no Poder Judiciário, no Poder Executivo, e agora estou tendo essa experiência no Poder Legislativo. E poder entender essa diferença, entender qual vai ser o foco da assessoria, qual vai ser o foco daquela estratégia de comunicação, porque senão a gente fica perdido. Se a gente quiser usar a estratégia do Poder Judiciário no Poder Executivo, vai ser complicado. No Legislativo, a mesma coisa. Relação com a imprensa, é muito importante a gente estar sempre atualizado, conhecer quem está nas redações, dos principais jornais, das principais redes de televisão, de rádio. No meu caso, atualmente, eu tive que me reinventar, porque antigamente, tanto no Poder Judiciário como no Poder Executivo, a minha relação principal era com os grandes veículos de comunicação aqui de Vitória, do Estado. Agora, com o deputado estadual, a gente tem que fazer essa relação com os jornalistas do interior, que são muitos jornais, gente. Eu não tinha ideia da quantidade de jornal regional que existe em cidades, nas regiões, então é importante ter esse relacionamento. Saber das suas pressões internas dentro daquele poder, dentro daquela situação, e também as pressões externas. Como que a gente vai lidar com as pressões externas? Que são as crises, como que a gente vai gerir isso, sobretudo agora nas redes sociais, que a grande maioria dos secretários, a grande maioria dos deputados estão nas redes sociais. Então, como que a gente vai responder essas pressões, como que a gente vai responder essas demandas? Então, é importante a gente equilibrar esses dois tipos. E muito cuidado no nosso assessoramento, com os egos. Às vezes a gente está assessorando um político, no caso do Tribunal de Justiça, a gente tem que saber lidar com um ego de 27 desembargadores, de 300, 400 juízes, de saber equilibrar isso e saber, como eu já falei, a diferença para cada cliente. Estar sempre atualizado, ler sempre, se atualizar, saber o que está acontecendo no país, no Estado, é muito importante, porque nós, como assessores, muitas vezes nós temos que ter a resposta na ponta da língua para o nosso assessorado. E claro, gente, amor por aquilo que você faz, amor por aquilo que você entrega, porque se a gente não gostar daquilo que a gente faz, a gente vai ser infeliz, consequentemente o nosso trabalho não vai ser bem feito. Pode descer, Mirela, por favor. E aí minha experiência no Poder Judiciário como estagiário e que revolucionou a minha mente. Por quê? Lá funcionava como uma redação. Lá existiam 3 jornalistas, existiam 2 pessoas para a TV Justiça, para enviar as reportagens para Brasília, existia a chefe, né, que era assessora, existia um publicitário, e a gente fazia cerca de 3, 4, 5 matérias por dia para o site. Então, funcionava também com uma pressão de redação. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que atender a imprensa. E muitas vezes os juízes e os desembargadores, eles não gostam de falar. E há uma norma que, no processo, nenhum juiz fala, nenhum juiz, nenhum desembargador fala. Então, na maioria das vezes, quando eram entrevistados os juízes e os desembargadores, que a gente também definia o porta-voz
em determinado tema tinha uma pessoa já especificada para falar, que já tinha feito o curso também de media training. Era, na maioria das vezes, coisas administrativas, como, por exemplo, visitas a presídio, como, por exemplo, mudança numa lei lá de Brasília, aí a TV ou o jornal convidava algum juiz, algum desembargador para falar. E aí entrou isso muito importante de acompanhamento de entrevistas, que muitas vezes o nosso assessorando, seja ele juiz ou desembargador, às vezes não tinha o conhecimento na ponta da língua. E minha chefe me fazia ficar do lado dos juízes, do lado dos desembargadores, e eu tinha que ficar soprando no ouvido deles, às vezes, algumas respostas para eles darem para o jornal. E eu tive a oportunidade de cobrir a visita da época da presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia. Tive a oportunidade de entrevistar juízes, desembargadores, de falar com eles pelo telefone para as nossas matérias pelo site. Tive a honra de também ser repórter da TV Justiça, quando a jornalista se afastou para ter neném. Então, minhas reportagens eram exibidas em Brasília, então era uma experiência também de redação. Tive que ser mestre de cerimônia de vários eventos, porque na época o cerimonial do Tribunal de Justiça era com uma ou duas pessoas só, e às vezes eles não eram mestre de cerimônia. Aí minha chefe falou assim, vai. Aí eu tinha que fazer roteiro, e era evento com o governador do estado, com o presidente da Assembleia, com o presidente do Poder Judiciário, e depois, na correria ainda, eu tinha que fazer a reportagem para a TV Justiça. Então foi assim, uma experiência muito marcante, num poder totalmente diferente, para depois eu ter essa experiência no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Pode passar, Mirella. E aí eu fui contratado como social media de uma campanha eleitoral em 2018. E aquilo ali foi totalmente diferente para mim, que era uma equipe, parecia uma agência de comunicação, uma agência de publicidade, uma agência de comunicação. A gente tinha uma pessoa que fazia um planejamento de marketing, a gente tinha uma jornalista, a gente tinha 2 diretores de artes, a gente tinha 3 captadores de vídeo e de foto, e tinha eu que funcionava como uma sombra da candidata. Então eu viajava, e no meio disso tudo eu tinha aula na FAES ainda. Então era bem tenso. Às vezes 7 horas da manhã a gente tinha uma agenda, eu tinha que ir para aula depois 9 horas da manhã, e indo com a candidata, fazendo story, ajudando no planejamento, fazendo texto para as redes sociais, fazia também o roteiro para os vídeos da candidata. Então foi uma experiência muito legal de viajar, porque eu sempre gostei da política, desde pequeno. Então a política está no meu sangue. Então era uma coisa que eu estava amando fazer, de poder conversar com as pessoas, de poder pedir voto também, porque quando a gente está numa campanha, quando a gente está com uma pessoa física, que é candidata, que é secretária, a gente precisa vestir a camisa, e precisa ter amor por aquilo que a gente faz. E aí eu também ficava responsável, como eu disse, pelas postagens das redes sociais, e junto com a menina do marketing, a gente fazia o monitoramento das redes sociais. Isso foi muito bacana, que a gente pôde perceber, faltando 10, 15 dias para as eleições, o tsunami eleitoral que estava acontecendo, porque a eleição de 2018, Fernando depois pode falar melhor, foi um marco no marketing político, porque ninguém esperava o que aconteceu, mas a gente, 10, 15 dias antes, a gente começou a perceber isso pelo monitoramento das redes sociais, que era, a gente postava alguma coisa da candidata, com o então candidato a governador Renato Casagrande. No início, as reações eram maravilhosas, era isso aí, meu governador, muito bom, muito legal. E faltando 10, 15 dias, as reações negativas foram se sobrepondo, chamando ele de comunista, chamando ele de incompetente, chamando ele de centroavante, que era o nome que estava na planilha da Odebrecht. E aquilo a gente foi percebendo. Eu também, como eu era pau para toda obra, me colocava em cima do trio elétrico junto com a candidata para ser o locutor também do evento, e ao mesmo tempo fazendo story, ao mesmo tempo fazendo postagem. E aí eu fazia a locução do evento e eu era orientado a pedir voto para o governador Renato Casagrande. E a gente, rodando Vitória, rodando as cidades em cima do trio elétrico, a gente via as reações, as pessoas vaiavam, as pessoas faziam isso, e isso a gente já tinha percebido faltando alguns dias antes pelas redes sociais, por conta do comportamento das pessoas. Então foi muito, muito importante que a partir daí acendeu um alerta na minha cabeça. Rede social é o diferencial a partir de agora, não só em campanha política, mas também em assessoria de imprensa. Pode passar, Mirella. E aí eu fui ser assessor de comunicação da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, a SEGER, em 2019.
A SEGER, para quem não sabe, cuida dos recursos humanos dos 90 mil servidores do governo do estado, cuida do patrimônio do governo do estado, seja aquela cadeira que está na escola lá de Boa Esperança, seja um terreno que pertence ao governo que está abandonado, então, assim, é uma secretaria muito ampla. E quando a gente entrou, a secretária entrou com a gente e foi uma mudança muito grande do perfil da secretaria, porque sempre o perfil da secretária ou do secretário era um perfil técnico. Ela entrou com um perfil político, ou seja, um perfil também de se promover. E ela entrou com o objetivo, com uma pauta da revitalização do centro. Então, a gente tinha pauta para vender quase toda semana para os jornais. E era uma equipe pequena, era eu e mais um jornalista, que já estava na secretaria há algum tempo, era eu e ele, e a gente tinha 2 estagiários de comunicação e um videomaker que ajudava a gente. E foi muito legal nesse período de crescer o meu relacionamento com a imprensa, de fazer esse networking com os jornalistas das TVs, das rádios, dos jornais. E a gente também, a partir daí, começou a fazer as redes sociais da secretária. Então, a gente fazia o monitoramento da secretária, a gente fazia as postagens, a gente respondia. Isso foi um choque muito grande para o meu colega, porque o meu colega, anteriormente, ele fazia só o papel de assessor de imprensa, né? De mandar release, de fazer texto, e ele já era o ouvidor da secretaria. E aí eu entrei também para ajudar ele de responder essas demandas, que eram muitas demandas. Os servidores mandando demanda para a ouvidoria, reclamando de atendimento, reclamando que não conseguiu uma certidão, averbação de tempo de serviço, que queria se aposentar, e foi aquele tsunami porque foi logo depois também da reforma da Previdência. Então a gente tinha muita demanda dos cidadãos na ouvidoria. E também tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia de vários congressos nacionais, de várias reuniões estaduais dentro da secretaria. E aí, no ano de 2020, fui candidato a vereador. Pode passar, Mirela. Fui candidato a vereador em Vitória, que foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque eu estando do lado de lá, antigamente eu estava do lado de cá, então, a partir de agora, eu era o candidato. Eu não tive recurso, quem dera se eu pudesse ter uma equipe, como eu fiz parte em 2018, uma equipe grande de comunicação, de marketing. Então, eu usei essa minha experiência do curso de jornalismo, minha experiência na Secretaria de Gestão, minha experiência no Tribunal de Justiça e minha experiência como social media para eu fazer o meu planejamento. Eu fiz o meu planejamento, eu fazia minhas postagens, eu era meu social media, eu era meu jornalista. E eu tive a ajuda de um colega meu de curso, que formou junto comigo no início da campanha, porque ele queria aprender também. Ele tinha acabado de formar, estava desempregado, então ele me ajudava com fotos e vídeos, com as edições de vídeos. Eu fazia o roteiro, ele gravava e editava para mim. E aí ele foi contratado por um grande jornal do Espírito Santo, e lá ele não poderia continuar me ajudando. E aí eu consegui a ajuda de mais um colega meu para fazer as artes, e uma outra pessoa que me ajudava com a edição de vídeo. Só que eu estava vendo que estava ficando muito sobrecarregado. No meio da pandemia, a rede social se tornou mais importante ainda do que foi a eleição de 2018. Era a forma de eu me comunicar com os meus eleitores, porque eu não ia muito para a rua. Foi um compromisso que eu assumi por conta da pandemia, dos riscos da pandemia. E aí eu fiz uma vaquinha com os meus familiares, contratei nos últimos 20 dias um videomaker que tinha trabalhado comigo na campanha de 2018. Por isso, é muito importante essa troca de experiências. E ele filmava e editava, e eu continuei fazendo os roteiros, postando, respondendo demanda no WhatsApp, respondendo eleitor, respondendo tudo no Facebook e no Instagram. E aí, a Covid-19 foi essa transformação, na minha opinião, na política, que veio junto com as eleições de 2018, que mudaram o patamar de análise das redes sociais, da importância de estarmos nas redes sociais, dos deputados, dos secretários, de se comunicar diretamente com a população. Pode passar, Mirela, por favor. Então, estou acabando. E agora estou, desde o início do ano, como assessor de comunicação do deputado estadual Dr. Emílio Mameri, que é uma diferença gritante para o Poder Judiciário e para o Poder Executivo. Poder Judiciário, as pautas eram vendidas automaticamente, porque todos os dias, no final do dia, a gente mandava um jornalzinho eletrônico para a imprensa, e a imprensa pegava os nossos releases prontos e colocavam já nos sites, nos jornais. E no Poder Executivo, a gente era muito demandado também por conta dessa pauta nossa de revitalização do centro, principalmente. Agora não. Agora a gente, como assessor de um deputado,
a gente precisa vender a pauta, porque o deputado precisa estar na mídia, já que ele é candidato à reeleição, ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado para poder depois ser votado. E por isso que é muito importante você vestir a camisa. Não adianta nada você estar assessorando uma pessoa que você não acredita nessa pessoa. Você não acredita no mandato dela, não acredita na competência dela, seja ele deputado como secretário também. Já pensou se você está assessorando um secretário que você acha ele incompetente, que você acha ele fraco, que você acha ele desnecessário, mal educado? Você não vai render o necessário e seu cargo vai estar em xeque. Importante também a questão do pensamento político, de você ver, se você quiser trabalhar com isso, e mandar o currículo, eu não concordo com o posicionamento de fulano. Você vai conseguir trabalhar com esse fulano? É importante essa reflexão. E na equipe de comunicação hoje tem eu, que sou assessor, tem um videomaker, que ele faz arte, ele faz vídeo, ele faz a foto, e eu tenho uma estagiária, que não sei se está aqui acompanhando, que é a aluna do curso de jornalismo da FAESA, que é a Dani, e que me ajuda muito. Por quê? Eu também sou muito demandado hoje como assessor político. Tendo em vista que eu fui candidato ano passado, o deputado fica querendo sempre que eu participe das reuniões com ele. E às vezes eu não tenho tempo de uma postagem rápida, de fazer um texto rápido, e a Dani está me ajudando muito nesse sentido. E aí eu estou tendo muita dificuldade de vender a pauta. Por quê? Os grandes jornais, eles não querem falar de um projeto de lei que foi protocolado. Eles querem saber quando esse projeto for virar lei. E depois que esse projeto virar lei, eles não vão querer entrevistar o deputado. Eles vão querer entrevistar a população. E aí, o que está acontecendo? Aí que aumentou minha relação com os jornalistas do interior. Por quê? Os jornais do interior precisam de pauta, precisam de conteúdo. E a gente vai mandando release, vai fazendo esse contato, eles vão entrevistando o deputado, mas mesmo assim a gente já conseguiu esse ano algumas publicações em jornais de grande circulação e também de televisão, de rede de televisão, coisa que o deputado nos 2 primeiros anos de mandato ele não estava conseguindo fazer. E a importância da rede social nesse sentido para ele se comunicar com a população, já que a gente não consegue que ele esteja sempre presente nos grandes jornais, nos grandes sites, nas grandes televisões, é importante a gente sempre falar o que o deputado está fazendo. Por quê? É uma prestação de contas. O cidadão quer saber o que o deputado está fazendo. Ele está preocupado com o gasto do dinheiro público? Ele está fazendo projetos interessantes para o Estado? Ele está fiscalizando? Então é muito importante a gente estar sempre presente nas redes sociais. E para encerrar, já agradecendo para vocês, pode descer, Mirella. Só para encerrar, uma pequena conclusão. A constante transformação da nossa profissão. Hoje, a assessoria de comunicação, em 2021, está muito diferente da assessoria de comunicação em 2017. Então, a gente está sempre antenado com essas nossas mudanças e com os acontecimentos políticos, porque nós somos seres políticos. Mesmo a gente negando a política, a gente detestando a política, isso é política. O que a gente está fazendo aqui é política. E lembrar sempre, diálogo, conversa, saber o que está acontecendo, ouvir os dois lados e sempre estar antenado do que está acontecendo. Se você é assessor de comunicação, saiba de tudo o que está acontecendo na sua secretaria, com o seu deputado, com o mandato, no Poder Judiciário, porque eles às vezes não vão ter esse conteúdo na ponta da língua e cabe a gente sempre estar com eles, relembrando e falando bastante com eles do conteúdo para eles serem destaque cada vez mais na imprensa. E agradecer vocês pela oportunidade. Aí eu deixo minhas redes sociais, quem quiser trocar ideia, quiser conversar, estou à disposição de vocês e depois vamos conversar na hora do bate-papo. Obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Quanta informação. Fiquei pensando aqui que a gente sempre fala que a assessoria, né, ela tem uma função de falar um pouco, estar atento à conjuntura política para sempre estar esclarecendo ao assessorado. Dentro das empresas isso acontece, mas eu acredito que no campo político é uma coisa extremamente viva, né? A gente dorme de um jeito e acorda de outro. Porque de uma hora para outra parece uma crise hídrica e aí você tem algum assunto relacionado àquilo e você precisa de estar muito atento a essas conjunturas. Fiz um resumo aqui, hein? É fundamental, então, entender cada função de cada poder, né? O que aquele poder ali entrega para a sociedade, os atores envolvidos, os serviços prioritários de cada poder. Me parece também estar bem atento às conjunturas políticas, às linhas políticas, as relações políticas também, né? Para além das linhas, esse determinado ator aqui, até um secretário, né? Ele é de tal partido, ele é do outro partido, enfim, quais as relações políticas e até as temáticas políticas.
E, por fim, eu acredito que você tenha que fazer amizade com o Fernando Carreiro, porque em uma próxima oportunidade, quem sabe, né, Fernando? Tá aí com outro tipo de campanha. Então, eu dou as boas-vindas para o Fernando, passo a palavra para o Fernando, para estar falando um pouco aí da experiência dele também. Muito obrigada, Fernando, pela sua Obrigado, presença. Mirela. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e vendo. Bom dia, Mirela. Obrigado, Mirela e Marilene, pelo convite. Marilene, eu acho que ela segue coordenadora do curso hoje, né, Mirela, ainda? A Marilene é coordenadora do curso desde a época em que eu me formei, né? Ela pegou um período ainda. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte da FAESA, que me formei pela FAESA. Sempre foi a melhor faculdade, melhor escola de jornalismo, de comunicação social do Espírito Santo. Na minha época já era, né? Eu me formei no primeiro período de 2005, então fez agora em julho 16 anos. Fiz 20 anos, né? Parece que foi ontem, mas fez 20 anos que eu entrei na FAES em 2001. Então, assim, eu sou muito agradecido a Marilene, a todos os professores que eu tive. A gente tinha os melhores professores. E estou muito feliz de estar aqui. Vocês vão me ver muito pouco fazendo esse tipo de participação, porque eu geralmente não gosto de participar, não por uma questão de gosto pessoal apenas, mas é porque eu considero meu pensamento muito complexo e às vezes eu não consigo organizar as informações para poder passar. Então, eu participo muito pouco desse tipo de evento, mas eu vim pelo convite da Mirela e da Marilene e pela FAESA, né? Bem, a Mirela falou aí sobre a minha experiência profissional. Eu procurei focar mais naquilo que tem a ver com o tema do curso, que é a questão do que eu faço hoje, né, do meu empreendimento na área de comunicação, mas eu também já fui, desde o início, fui estagiário na Rádio América, fui pauteiro adjunto vamos ver se eu lembro de tudo, da Tribuna, no jornal A Tribuna, por um período. Aí depois eu saí, fui trabalhar num jornal do interior, que é onde a gente faz tudo, né? Você tira foto, você faz pauta, você escreve, você diagrama, se bestar, você até limpa a sala. E saí dali para poder assessorar um parlamentar na Assembleia. Fiquei com ele durante 6 anos, até 2014, quando eu montei meu escritório de marketing político, né? Eu gostaria de fazer uma menção à Beth, que nós fizemos um minuto de silêncio para ela. Eu trabalhei com ela, inclusive ela é tema da coluna. Eu tenho uma coluna no Jornal S hoje, em que eu falo de política sob a ótica da imagem, das crises, da reputação, né? Sai toda quarta-feira, a coluna de hoje, inclusive, é uma homenagem a ela. Eu conto um pouco da história que nós tivemos juntos. Eu conheci a Beth em 2007, isso eu vou contar na coluna. Mas em 2015, eu tinha acabado de montar meu escritório e veio aquele problema do Petrolão, da Odebrecht. Então, todas as pessoas que contratavam o meu tipo de serviço pararam de contratar, porque todo mundo ficou muito receoso, né, de contratar o tipo de serviço. Nós tivemos muitos marqueteiros, que é uma nomenclatura que eu não gosto de utilizar, mas muitos deles foram presos. Então, assim, ficou muito difícil o mercado de marketing político, de comunicação política naquela época. E aí, em 2015, eu já tinha trabalhado para a Beth em uma oportunidade em 2012 como prestador de serviço, e em 2015 ela me convidou para a gente poder tocar algumas coisas juntos, né, como parceiros comerciais. E aí eu fiquei como sócio dela durante um período. E é uma pessoa que me ensinou muito, né? Eu fiquei muito sentido com a passagem dela, porque é uma pessoa que realmente vai continuar sendo referência para todos da área. Metade da área de comunicação do Espírito Santo passou pela empresa dela, teve algum tipo de contato com ela. E é uma pessoa que dificilmente a gente vai encontrar hoje em dia, que tinha uma visão, eu considero o maior talento dela, ela enxergar além do tempo. Ela tinha uma visão horizontal muito grande que a gente dificilmente vai encontrar. E aí depois depois que eu desfiz a sociedade com ela, eu estava pronto para voltar para o meu escritório novamente, porque a gente juntou as empresas, e aí eu recebi um convite do presidente da Assembleia, Eric Musso, para poder... Ele tinha acabado de ser eleito presidente, no primeiro mandato de presidente dele, primeira gestão, e eu fiquei lá de 2017 a 2020 na Secretaria de Comunicação, quando eu voltei para o meu escritório, para poder tocar o meu sonho, né? E é sobre sonhos
que a gente fala tanto na carreira, como todo ser humano tem sonhos, mas principalmente na política. Eu queria só que a Mirella passasse um videozinho que eu separei de 4 minutos que fala sobre esse tema e a gente vai falar sobre isso rapidamente. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita. E por que não? Viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer?
Bem, o vídeo eu acho que ele já fala muito e fala o coração de cada pessoa, porque quem de nós aqui não tem um sonho, né? E a gente trata de sonhos sob várias perspectivas, né? Pessoais, né? Você tem uma casa, uma família, um carro, fazer uma viagem, e dos sonhos profissionais também, né? Onde você quer chegar. Eu, sem medo nenhum de errar, posso dizer que os meus sonhos, até agora, todos que eu tive, eu concretizei. Até porque eu não sou uma pessoa de sonhos muito, muito ambiciosos, né? Eu sou uma pessoa de sonhos simples. Mas eu ainda continuo sonhando, porque um homem sem sonho, né? Um homem ou uma mulher sem sonho, não vive. Então, assim, mas quando a gente fala de comunicação política, a gente tem que entender que a gente lida com sonhos dos outros. Então, quando você trabalha, sendo como o Pedro, que inclusive queria saudar ele aqui, tem um carinho enorme pelo pai dele, o Sérgio, com quem eu trabalhei durante um período na Assembleia. Quando o Pedro diz sobre a responsabilidade que a gente tem quando trabalha na assessoria de um político, quem trabalha com assessoria sabe que chegam muitos pedidos de dinheiro, a emprego, a espaço, e às vezes o assessor tem uma certa falta de paciência porque é muito pedido, né? É da cultura do brasileiro essa forma de tratar os políticos. E a gente tem que sempre lembrar que a gente lida com sonhos. Quando você faz comunicação política também do outro lado do balcão, como jornalista de redação, como repórter, colunista, você também está lidando com sonhos. E os papéis são um pouco diferentes, mas eles convergem nessa questão dos sonhos. Então, quando a gente trabalha com o que eu trabalho, que é na consultoria de comunicação, trabalhando com imagem, reputação, a gente também está lidando com sonhos. Porque quando você pensa em uma campanha eleitoral, você pensa também naquilo que vai impactar a vida das pessoas, sabendo que quando um candidato que é o seu, ele perde, você está frustrando milhares de sonhos de pessoas que confiavam naquele projeto. E aí, quando a Marilene me disse que gostaria que eu falasse sobre o mercado de comunicação, então eu vou me ater a isso, e qualquer dúvida que vocês tenham depois, vocês, por favor, enviem a Mirella. Vou falar brevemente sobre o mercado, como é o mercado hoje de comunicação política, né? Nós temos hoje são dois caminhos, o do generalista e do especialista. O generalista é aquela pessoa que vai formar em comunicação e vai atuar na área que ele quiser, por exemplo, como repórter ou como consultor, mas ele vai tratar a comunicação de uma forma mais holística e ampla. O especialista é aquela pessoa que vai nichar a sua atuação. Foi o que eu fiz. A minha empresa hoje, ela não faz... como ela é uma empresa de consultores associados, eu dou espaço para outras empresas prestarem serviço para mim. E a minha empresa, eu presto um tipo de serviço apenas, né? Que é o de posicionamento de estratégia, posicionamento de imagem, reputação e gestão de crise. Então, assim, em campanhas eleitorais, eu coloco todos os serviços debaixo de um guarda-chuva, eu vou elencá-los aqui, para que eu possa conseguir realizar as campanhas. Mas é um caminho que eu escolhi profissional. Então, não quer dizer que seja certo, nem que seja errado, mas é um caminho profissional. Eu preferi nichar. Então, eu vou listar aqui o mercado de comunicação, as subdivisões do mercado, e você pode ser um profissional generalista ou um profissional especialista. Hoje nós temos muitos especialistas, principalmente nesse mercado de redes sociais, de influências, né? Se você vai vai viver da vida de influência, por exemplo, numa rede social, e você não nicha, dificilmente você vai atrair um público, né? Então, você vai falar de vida fitness, ou vai falar de roupa, ou vai falar de liderança, ou vai ser um coach para ajudar as pessoas a alavancar o próprio negócio. Então, é um outro caminho. O mercado de comunicação hoje é dividido entre a área que eu chamo de que tem mais a essência da profissão de jornalismo, que é ser repórter, colunista de política, né, trabalhar em redação de rádio, jornal, televisão, né, na web. Tem a parte de assessoria de imprensa, que o Pedro aí já tem bastante experiência e falou sobre ela aqui, que você pode ser assessor de imprensa de empresas, de personalidades, agora tem assessor de imprensa de influências, tem assessor de imprensa também de políticos, né? Que nós temos, como a Mirella falou, o Estado hoje, se eu não me engano, tem 24 secretarias, né? As prefeituras do interior, elas também têm, algumas poucas têm secretaria, outras têm coordenadorias, mas você tem ainda uma infinidade de espaços de assessoria de comunicação em política, em câmaras municipais.
e em outras empresas como a minha, que eu não trabalho prestando assessoria diretamente, eu não faço assessoria, mas ela faz parte, ela entra no bojo do trabalho de consultoria de imagem que eu ofereço, porque a assessoria é um braço dessa, assessoria de imprensa é um braço desse segmento. Os cargos de gestão e comunicação pública, do qual eu fiz parte, em um deles, que foi na Assembleia, que são os secretários de comunicação, coordenadores, a prefeitura de Cariacica e outras prefeituras do estado, elas têm um cargo equivalente, que é superintendente de comunicação. Grandes empresas como a Unimed, né, a Vale eu acho que não tem, mas outras grandes empresas também têm uma função semelhante de supervisão, de superintendência de comunicação. E tem também uma outra parte do mercado que é de consultor de comunicação, que é, depois que você já prestou bastante serviço por aí, acumulada com a sua experiência, você vai dar consultoria, que eu brinco que é o melhor trabalho que você pode fazer, que você vai dar opinião e palpite na vida dos outros, né, trocando em miúdos e brincando com a nomenclatura e ganhar dinheiro com isso. Essas são subdivisões. Então, repórter, colunista, editor, né, trabalha em redação de jornal, de rádio, televisão, assessoria de imprensa, que aí tem uma gama enorme fora da política também, os cargos de gestão em comunicação pública e o consultor de comunicação. Numa campanha eleitoral, e todo mundo tem quem gosta de política tem essa curiosidade, a campanha eleitoral envolve muitas pessoas. Por isso que as campanhas são razoavelmente caras. Não são mais tão milionárias quanto aquelas de antigamente, né? De 6, 7 anos atrás para trás, mas elas ainda movimentam muito o mercado econômico e financeiro porque elas envolvem muitos profissionais. Então, assim, uma campanha, por exemplo, com o tamanho de uma campanha de Vitória, e eu estou dizendo de uma campanha competitiva, evidentemente tem candidatos menores que estão ali para marcar posição e tem uma equipe muito menor. Mas uma equipe de uma campanha para prefeito de Vitória, por exemplo, envolve somente na área de comunicação, marketing, né, a área de jornalismo, publicidade, relações públicas, design, o corpo técnico, que são cinegrafistas, que são iluminadores, entre 80 e 100 pessoas. O Pedro, só na área dele, ele elencou, se eu não me engano, umas 10 pessoas. Então, assim, são de 80 a 100 pessoas numa campanha competitiva que trabalham nessa área de comunicação. E ela corre, como a Mirella disse, de 2 em 2 anos, né? A cada 2 anos nós temos campanhas eleitorais. E os profissionais, vamos falar um pouco sobre os profissionais. Dentro de uma campanha nós temos alguns núcleos. Temos o núcleo de estratégia, que é onde fica a figura do conhecido marqueteiro, com alguns auxiliares que debulham as pesquisas, né, que chegam, pesquisas de opinião pública, as qualitativas, que são pesquisas que estudam profundamente alguns temas, e as quantitativas, que é as que medem, né, o ranking dos candidatos, debulham esses resultados, pegam também as informações que vêm de um segundo núcleo, que se chama Núcleo de Produção e Informação, que produz informação, que produz diagnóstico sobre determinado, que levanta números da economia, números do Estado, os dados todos, números que também estão disponíveis no IBGE, para que a gente faça esses cruzamentos e consiga pensar a estratégia para alcançar o voto, alcançar esses eleitores, que é o que faz esse núcleo de estratégia, alimentado pelo núcleo de produção e informação e pelas pesquisas que são feitas por um instituto. Ele pensa estratégias para várias, como se fosse se tivesse várias ramificações. Esse é o coração, né, pode ser, digamos, poderia ser o cérebro da campanha, e que ele manda gatilhos e neurais para todo o resto do corpo, porque é dali que parte a estratégia. Esse núcleo de estratégia vai alimentar todos os outros núcleos com o tom que a campanha vai levar, né? Ele também vai gerenciar as crises, que uma campanha, ela, diferentemente de crises normais, ela é uma crise em tempo real, o tempo todo, do início ao fim. A diferença é que ela tem data para acabar, e a data para acabar é no domingo de eleição. Então, nós temos um núcleo de estratégia que envolve esses profissionais ligados a marketing, geralmente temos muitos jornalistas, e temos um segundo núcleo, que é o núcleo de produção de informação. Geralmente nós temos sociólogo, antropólogo, mas ele é basicamente formado por jornalistas com uma veia investigativa muito grande. Então, dos alunos que estão nos escutando aqui, aqueles que gostam de investigar, que têm o espírito de CSI e gostam de ir atrás de informação, esse é um núcleo muito interessante, porque é de levantamento de dados, de produção de informação,
para que alimente todo o núcleo de estratégia. Temos o núcleo de criação, que é onde ficam os designers, o diretor de criação, que são as pessoas mais criativas, com aquela mente mais caótica possível, né? Porque é no caos que a gente tem as ideias, para poder pensar, para dar vida, que faz a plástica da criação. Então, assim, como é que vai ser a marca do candidato? Essa estratégia aqui, como é que nós vamos dar vida para essa estratégia num material impresso, num material para a internet, na televisão, como é que isso vai aparecer, com que cor, né? Como é que ele vai aparecer, como é que ele vai sumir, né? Então, esse é o núcleo de criação. Temos o núcleo de televisão, que é formado... nesse núcleo de criação nós temos publicitários, temos designers, né? Geralmente temos um jornalista para poder fazer revisão do material, para poder checar a informação se ela está correta. Temos um núcleo de televisão. Nesse núcleo de televisão nós vamos ter a parte de criação também, que é um diretor de televisão, que é o redator dos programas de TV, e tem também a parte técnica, que são cinegrafistas, iluminadores, é o cara da manutenção, né? O diretor de cena. Então, todas essas figuras são da área de comunicação, né? Muitos deles estão no curso de rádio e TV. Eu não sei se ainda existe o curso de rádio e TV, né? Ficam no curso de rádio e TV e uma parte no curso de publicidade e propaganda. São pessoas da área, oriundas da área de publicidade e propaganda, e outros do jornalismo. Temos o núcleo de rádio, né? Onde nós temos os redatores de programas de rádio, e toda a estrutura de rádio também, formada por profissionais técnicos, também que são oriundos do curso de rádio e televisão. E o núcleo digital, que surgiu há pouco tempo, né? O ambiente digital, ele ganhou força mesmo a partir da campanha de 2014, ele estava mediano, 2018 foi o ano da campanha digital, mas desde 2012 a gente já vinha com um pequeno... Em 2012 a gente não tinha as redes sociais da forma com que elas se apresentam hoje, né? Se eu não me engano, nem o WhatsApp não existia em 2012 ainda, aqui no Brasil. Então, assim, era mais site, era um ou outro mecanismo de transmissão ao vivo. Já tinha na campanha de 2014, já tinha, né? Não tinha essas lives da forma como acontece hoje, e eu acredito muito que com a pandemia o modelo de comunicação vai sofrer muitos ajustes a partir da campanha do ano que vem. Eu ainda acredito muito na força dos meios tradicionais como a TV, né, e o rádio, porque eles ainda alcançam um público que estão fora da internet, mas o digital, e principalmente o WhatsApp, que eu acredito muito que é uma ferramenta mais poderosa do que o Instagram, como todo mundo acha que o Instagram tem uma força maior, o WhatsApp ela ainda é maior. Primeiro porque, para você ter acesso a alguma publicação no Instagram, você precisa acessar a rede e ainda contar com sorte que o algoritmo te apresente aquelas informações. O WhatsApp não, ele chega até a pessoa. Então, você vai mandar uma mensagem, essa mensagem vai chegar até a pessoa. Segundo uma pesquisa do Datafolha de 2018, 65% dos brasileiros têm WhatsApp. E desses 65%, 50%, ou seja, metade deles acreditam muito nas informações que eles recebem por WhatsApp. E isso favorece muito o envio de fake news. E foi aí, como o Pedro disse, que a campanha de 2018 se fez. Porque você entrou num ambiente em que metade da população que tem o WhatsApp, das pessoas que têm o WhatsApp, acreditavam piamente no que circulava ali. Então, fica muito fácil você desinformar essas pessoas. Eu acredito muito que o desafio do futuro para todo mundo que trabalha com o que a gente trabalha, com comunicação política, é lidar com esse tipo de informação. Não é fácil você gerenciar uma crise de desinformação, né? Muita gente critica o termo fake news, porque se é news, se é notícia, não pode existir notícia falsa, porque se é notícia, não é falsa, né? O que é falso não é notícia. Mas tem um termo mais adequado, que é desinformação. Então, é muito difícil lidar com a desinformação num período que nós vivemos. E gerenciar esse tipo de crise também é muito difícil, porque a fake news, a desinformação, ela surgiu desde que o mundo é mundo e desde que as campanhas eleitorais existem. Ela era chamada de boato. Antigamente, eu cheguei a pegar essa época ainda, a gente montava, né, as empresas de marketing montavam a central de boatos. Eu, aqui na minha empresa, tenho, eticamente, eu não produzo fake news nem desinformação. É a única, como é que chama? É a única trincheira que eu não entro na desinformação, porque eu
é contra os meus princípios profissionais. Mas sempre existiu a central de boatos, que é aquela pessoa, você botava uma pessoa num ponto de ônibus, num salão de cabeleireiro, ou em outros ambientes de grande circulação, para que ele começasse a conversar com as pessoas, puxava um novelo, ia falando de política e começava a falar, candidato tal, você ficou sabendo disso, disso, daquilo? Você sabia que ele está traindo a mulher? E ali começava a se espalhar de forma muito rápida as informações. Bem, essa é uma estrutura de campanha eleitoral. E aí, fora do período de campanha, o que faz quem trabalha em campanha eleitoral? Cada pessoa segue o seu caminho, né? Normalmente, quem tem estruturado uma empresa de comunicação política, de marketing político eleitoral, num período extra-campanha, trabalha com o que eu trabalho, que é com consultoria. Então, essa pessoa trabalha dando consultoria para políticos, para personalidades, instituições, para empresas. Em alguns intervalos tem campanhas também de instituições, de organizações. Este ano tem uma campanha da OAB, né? 3 anos atrás teve uma campanha da Unimed, uma campanha do CRM. Então, assim, são instituições, organizações. Ano passado teve campanha da Amunis. Então, a gente trabalha dando consultoria para esses profissionais, que é um posicionamento de imagem, que é entender, que é assim, que nós temos, é importante dizer que nós temos o marketing político e o marketing eleitoral. O marketing político é a construção de imagem de forma bem devagar, pontual, alinhando o discurso. O marketing eleitoral, ele é muito mais hard, porque ele já é quando o candidato já está com a arma na mão, já está no campo de batalha e precisa ir para a guerra. Então, quem tem visão de comunicação, os candidatos que têm visão de comunicação e que conseguem começar esse trabalho antes, dentro do campo do marketing político ainda, eles têm muito mais a ganhar do que os outros, porque eles já estão mais preparados, já combateram antes, já ensaiaram como seria, já sabem os passos para poder, dentro do campo de batalha, e vão sofrer muito menos de repente, né? Estariam mais disciplinados e mais preparados para esse campo. Bem, agora eu prefiro deixar para que vocês possam tirar as dúvidas e perguntar. Eu tentei dar um panorama desse cenário de comunicação, do ponto de vista das empresas de comunicação e principalmente comunicação política, né? E com o que eu faço, que é trabalhar com marketing político e com gestão de imagem e reputação e crise de políticos. E imagino que muita gente tem algumas dúvidas e o que eu puder responder, né? Muita coisa do que eu faço eu não posso dizer por questões de sigilo profissional mesmo, mas o que eu puder contribuir e falar, eu estou aqui à disposição. Obrigado. Fernando, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Quem quiser fazer pergunta ou pode liberar o microfone, levanta a mãozinha, que na medida que eu for vendo aqui eu vou anotando. Eu quero fazer uma pergunta. No Posso? chat. Quem que está falando? Não estou conseguindo visualizar. João Pedro. Tudo bem, João? Ô, Fernando, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você falou a respeito da sua política aí de não criar fake news, né, de não disseminar boatos. Você já perdeu muita oportunidade de emprego por causa disso? De emprego não, perdão, de oportunidade de negócio? Não, porque isso é uma condição, digamos, sine qua non. Eu já digo para quem me procura logo de início. Então, se o candidato quiser fazer por ele mesmo, com a equipe dele, isso é um problema dele. Por aqui não passa, né? E assim, eu costumo brincar que candidato, que o mesmo marketing que elege, que vende um sabonete, vende um candidato. A diferença é que o sabonete você põe a fragrância que você quer, a cor que você quer, a embalagem que você quer, empurra para frente e pronto. A diferença do candidato é que o candidato ele tem história, ele tem memória, ele tem vida própria e o pior ainda, ele fala. Então você não tem como controlar muito, né? A gente tenta o máximo que a gente pode controlar os movimentos do candidato, porque tudo isso impacta. Mas não perdi cliente, assim, pelo menos que eu tenha tido ciência, né? Nenhum deles chegou para mim e disse: eu estou saindo porque você não produz fake news. Mas evidentemente tem um cliente ou outro que produz, mas ele produz com a equipe dele, e aí é totalmente fora. Os meus profissionais e as pessoas que trabalham comigo, elas são proibidas de poder fazer esse tipo de trabalho. Evidentemente, Pedro, né? Paulo? João. Isso, João Pedro. João Pedro, isso. Evidentemente que nós fazemos contra-ataque. A parte de contra-informação, sim. O que é uma contra-informação? Esse núcleo de informação, ele produz informações
contra os nossos adversários, né? Levanta a vida dos adversários. Se ele tem um processo no Tribunal de Justiça, se ele já foi acusado de um ato de corrupção, de nepotismo, esse tipo de informação que é pública ou que às vezes não se tornou pública, mas elas são oficiais, nós levantamos isso para poder usar contra o candidato em materiais na internet, num meme, num debate, no programa de televisão. E também levantamos os pontos fracos dos nossos candidatos para que a gente tente protegê-los desses problemas. Isso sim, isso a empresa faz, isso nós fazemos, né? Isso os bons profissionais eles fazem. Agora, fake news, desinformação é informação inverídica, ela é mentirosa. Esse tipo de informação, eu não, esse tipo de trabalho eu não faço. Eu vou aproveitar então a pergunta do João, e vou passar também para o Pedro. Pedro, você já enfrentou alguma situação assim? Relacionada a fake news? A fake news está diariamente no nosso dia a dia, né? Na campanha que eu tive de deputado federal como social media, na minha campanha de vereador, eu tenho esse princípio ético também de não espalhar fake news de modo algum. Mas na nossa campanha de deputado federal, a gente lidou com fake news, sobretudo por conta das relações da candidata com o candidato a governador. Então, aquela peste de comunista, a relação dela com o prefeito de Vitória, então, também, que era visto como socialista, falavam que ele era ladrão, que era isso, que era aquilo, e a gente tinha, como o Fernando falou, a gente tinha que rebater. A gente não espalhava fake news, a gente não fazia nada disso. Nessa campanha de deputado federal, às vezes a gente tinha essa tática também que a gente chama no marketing político de guerrilha digital. Então, de vez em quando, a gente juntava algumas pessoas dessa campanha de deputado federal e mandava algumas verdades, como o Fernando falou, de outros candidatos a deputado federal. Condenações na justiça, denúncias de corrupção, denúncias talvez de uma má condução de alguma gestão, que muitos ex-prefeitos eram candidatos a deputado federal, então foi mais ou menos isso. Fico pensando no emocional, né? Talvez aí quem está na frente da campanha tem que ter um emocional até para passar uma tranquilidade para o candidato, porque deve dar uma raiva. Mirela, vocês estão me ouvindo bem? Eu tirei o fone porque está acabando a bateria de novo. Está ouvindo. No ano passado, em 2016, Beth e eu fizemos 11 campanhas eleitorais. Aqui, no Espírito Santo, 6 aqui, 4 no sul da Bahia e 1 em Minas. Mas ali éramos 2, né? Para poder pensar a estratégia, a gente dividiu as campanhas entre a gente para poder cada um tomar conta de algumas. Então, ficou mais fácil. Ano passado, eu tentei repetir a dose, mas assim, né? Na parte estratégica, eu tinha alguns auxiliares, mas fica tudo nas costas da gente, não tem jeito. No ano passado, nós empregamos aqui 40 e poucas pessoas. Mas ainda assim, para 12 campanhas, é muito pouca gente, né? Porque o mercado de comunicação e de marketing político, ele sofreu muitos impactos econômicos ao longo dos tempos. Então, antigamente, em uma campanha, um jornalista ou um publicitário que assumia a função de diretor de criação, por exemplo, saiu de uma campanha com apartamento. Sabe, assim, é algo suficiente para comprar um apartamento. Hoje isso não existe, não é mais a realidade. Mas aí eu quase fiquei maluco, né? Como você está dizendo, eu quase fiquei doido, porque a campanha ela tem hoje a duração de 45 dias. Para a gente aqui, ela começa 2 meses antes desses 45 dias. Então, são praticamente 4 meses de trabalho. Porque você tem que montar toda a estrutura, começar a produzir os materiais, a marca, porque como é um tempo muito exíguo de 45 dias, quando chega o primeiro dia de campanha, o candidato já quer todo o material dele pronto, né? Tanto que também os programas de TV e rádio começam geralmente uma semana depois do início da campanha, então você já tem que ter ali um banco de imagem, já tem que ter os primeiros programas prontos, né? Porque senão você não vai conseguir dar conta. Então, a gente fica um pouco estressado toda vez que eu termino uma campanha eleitoral, e eu faço campanha desde 2012, né? 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, essa foi a 5ª. Então, assim, fora as campanhas institucionais, que elas são nos intervalos, né? Toda vez que termina a campanha eleitoral, eu digo, nunca mais eu faço
trabalhar com outra coisa. E todo ano, quando vai chegando a campanha, a gente sente aquela coceirinha gostosa, porque não tem jeito. Quem trabalha com política tem que ter paixão. É aquilo que eu te falei, é sonho. Você lida com o sonho de outras pessoas, acaba se tornando os seus sonhos também, e é paixão, não tem jeito. E aí eu fiquei pensando na questão emocional, assim, porque você tem 4 meses, então, você tem todo um planejamento, e aí você vai entrar com a campanha super bonita, né, cheia de mensagens positivas, e aí vem esses ataques. E lidar com isso, você tem que ter uma relação ali com o candidato, tentar, olha, fica calmo, é assim mesmo, isso já era esperado, porque eu acredito que o candidato também sinta muito, né, esses ataques, assim, pessoalmente. Eu vou fazer uma pergunta que está aqui no chat. Fernando, bom dia, foi o Kevin que fez. Diversos alunos que estão na sala virtual se aproximam da fase final do primeiro passo de um sonho que eles estão formando, né? No entanto, esse passo, quando terminar, será uma vírgula nesse percurso. O que fazer para dar o próximo passo desse sonho, visando o mercado de trabalho, especificamente no campo político? Qual seria a sua dica aí para, vou entrar no mercado, o que eu faço? O Kevin foi meu estagiário na Secom da Assembleia, excelente profissional, e ele falou da vírgula, e acho que foi de propósito, porque é o ícone da minha empresa, tá aqui atrás, não é um 9, tá, gente? É uma vírgula. Veja só, eu considero muito assim, que quem quer ser um profissional completo, precisa passar pelo máximo de áreas que puder. Eu passei pela TV na FAES ainda, né, a professora Ilusca, que hoje está em Juiz de Fora, né, professora da UFJF, ela me deu uma oportunidade ainda no 4º período, quando eu comecei a estudar televisão, de poder ser editor de VT. Então, eu editava um jornal que a gente tinha, não sei se tem hoje ainda, Mirella, o Telefoca. Não deve ter não, né? Não, acho que esse é só da nossa época. Meia hora, então eu editava tanto as matérias quanto o programa, montava o programa inteiro. Dali eu fui tendo experiência na Rádio América, depois na Tribuna e depois em outros lugares. Ou seja, eu passei por todos os canais, os veículos de comunicação, impresso, TV, rádio e web, depois no final que eu fui colunista do S Hoje durante um tempo e retornei agora, mas de forma muito colaborativa. É importante para quando você chegar em determinado ponto da sua carreira, você saber lidar, porque se você vai trabalhar com assessoria, é muito importante você saber como é que são geradas as pautas, como é que elas são produzidas dentro de uma redação, para que você consiga posicionar corretamente o assessorado. E se você está trabalhando no jornal, é interessante você saber como funciona uma assessoria, para você até ter condições de gerar pautas e fazer perguntas melhores para esse assessorado, né? Porque o jornalista de redação, ele quer pegar o político de calça curta, né? De calça na mão. Então, é importante você ter tido também essa experiência. Então, a sugestão que eu tenho para quem está saindo agora, quem está batalhando pelo sonho, é ter o máximo de experiências possível. Por um longo tempo, eu tenho 16 anos que eu me formei, por um longo tempo da minha vida profissional, eu paguei para trabalhar. Ou seja, você trabalhava, o que eu recebia não dava para poder pagar as contas do mês, e mesmo assim eu pegava um trabalho freelance em outro lugar que não pagava as minhas contas, para que eu pudesse ter aquela experiência, ter o know-how. Então, se não tenham medo de trabalhar, de entrar, de fazer qualquer tipo de serviço que vá acrescentar e que vai tornar vocês um profissional completo. E é claro, jornalista que não gosta de ler muito, né, fica difícil de ter um encontro com outras experiências que de repente você não pode alcançar com sua força de trabalho. Acho que o Pedro concordou, né, Pedro? E muito com a fala do Fernando? Não, isso, completando o que o Fernando disse também, não tenham medo de errar. Vão com a cara e coragem, porque é na prática que a gente aprende. É na prática. Por exemplo, eu fiz o curso de Direito durante 4 períodos e abandonei para seguir o sonho, como o Fernando falou, de ser jornalista, o sonho que eu tinha desde pequeno. No Direito, eu fiquei 4 semestres, 4 períodos e não estagiei. E aí, depois do meu estágio no estúdio de TV da FAES, eu fui estagiar no Tribunal de Justiça. Então, eu acompanhando as sessões que eu tinha que acompanhar os julgamentos, acompanhando os votos dos desembargadores e dos juízes, eu fui aprender muita coisa do direito que não entrava na minha cabeça, porque eu estava vendo aquilo na prática. Então, assim, pratiquem, não tenham medo de errar, vão com a cara e com a coragem, se cair, levanta, porque é assim que a gente aprende e é assim que a gente se torna um profissional melhor. Mirella, Desculpa. gostaria só de fazer uma... Não, só de fazer uma consideração que eu acredito muito que seja importante, até para os cursos de comunicação.
Porque dentro do curso de comunicação é uma coisa que hoje eu observo muito, né? O Pedro falou muito de prática. O curso de comunicação ensina a gente a teoria, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas o profissional, ele não, isso não é uma especificidade de nenhuma instituição, é global, é de todas elas, que é o quê? Você sai da faculdade preparado para ser um bom profissional, mas você não sai da faculdade preparado para ser um empreendedor. Eu acredito muito que isso falta, sabe? Noções básicas de contabilidade, de como gerenciar uma empresa, dos problemas que você vai ter, porque isso, para mim, no meu início, né, em 2014, e ainda hoje, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, eu tive muita dificuldade, porque uma coisa é você estar trabalhando como funcionário de alguém que você executa as funções, outra coisa é você tendo que gerenciar, que é o meu caso aqui, por mais que eu tenha uma pessoa que cuide da minha área financeira, da parte de etc., acaba ficando na sua responsabilidade, porque quem dá a palavra final é essa pessoa. Então, quem quer empreender encontra muito esse tipo de dificuldade que a faculdade, que a academia não nos dá. Então, eu acho que fica essa sugestão não apenas para a FAESA, mas para todas as instituições do Brasil, que tem alguns módulos, né, dentro de um ou outro período, para que prepare minimamente esses profissionais que querem sair da faculdade, porque hoje nós vivemos a minha geração é outra, mas essa geração que hoje está na faculdade, todo mundo quer ser dono do seu próprio negócio, eu estou errado, né? Essa geração nova, dos 20 e poucos anos, todo mundo quer ser dono do próprio nariz. Então, quando você chega no mercado de trabalho, você se sente um pouco perdido, porque é difícil realmente o mercado de trabalho, principalmente na área de política, que é o que eu atuo, ele é muito voraz. Se você for observar as pessoas que fazem o que eu faço no Espírito Santo, você conta nos dedos de 2 mãos e não sobra dedo. Então, assim, por quê? Porque nem todo mundo consegue se sustentar no mercado exatamente por essas questões de falta de experiência na gestão de uma empresa. Então, assim, eu acredito muito que as universidades, elas têm um pouco a evoluir nesse ponto, porque nós estamos lidando com uma geração que quer ser dona do seu próprio negócio. E a gente pensar no empreendedorismo, que é um viés muito forte aqui na FAESA, né? Não só para quem quer empreender, mas no empreendedorismo de uma forma geral, né? Todos somos empreendedores das nossas próprias carreiras, independente de sermos empregados, né? Ou não, a gente tem que ter uma noção muito clara disso. E eu acredito muito, assim, Fernando, também numa formação continuada, né? Não adianta mais, assim, eu acho que o Pedro fala aí, tem que arriscar no mercado. É claro que quando você sai com uma boa formação, esse risco tem uma margenzinha de segurança, né? Mas continuar aprendendo, fazendo cursos extras e até se envolvendo nessas outras questões, esse conhecimento em gestão é um conhecimento que sempre é lembrado aqui pelos nossos palestrantes, especialmente quando eles têm empresa, porque é uma dificuldade mesmo de que a gente não tem essa formação e vai ter que aprender na hora que você tiver que colocar o preço no seu produto, né? O Kebinho tem uma pergunta, colocou a pergunta aqui foram mais comentários, tem uma pergunta do Sérgio. Ué! Vocês fariam campanha para candidatos que não expressam sua posição política? Gente, seu pai acabou de roubar a minha pergunta, Pedro, pode isso? Pode ser o Pedro e depois o Fernando. Vamos lá, Pedro. Não, tá com o áudio desligado. O áudio, Pedro. Opa, eu nem sabia que ele estava na sala, né? Alguém enviou o link para ele, enfim. Ele se infiltra. Isso depende muito do ponto de vista do marketing político, é uma questão profissional. Eu falei da minha experiência como social media, de estar lá, de estar do lado da candidata, de pedir voto, de fazer a locução de evento. Eu sou uma pessoa muito apaixonada. Às vezes, falta um pouco desse profissionalismo, porque a gente precisa... É o nosso sustento, né, Fernando? É o nosso sustento. Então, assim, nós vemos... Os marqueteiros mesmo, eles têm posições políticas totalmente diferentes daqueles candidatos a prefeito, propriamente dito, porque é uma questão profissional. Então, eu acho que a gente precisa ser... Eu falo agora por mim, fazendo a meia-culpa. A gente precisa também ser um pouco mais profissional de entender isso como a nossa profissão, como o nosso campo. Bem, eu já recebi esse tipo de pergunta. Teve uma pessoa que me perguntou uma vez, e eu conheci a pessoa porque ela tinha uma loja de artigos para celular. Vendia case, vendia cabo, essas coisas. E aí ele me perguntou
Foi até numa caixa de pergunta que eu botei no Instagram, ele me perguntou se eu faria campanha para algum político que divergisse de mim numa questão ideológica. Né? Todos nós temos nossas ideologias e temos nossos espectros ideológicos. E eu disse para ele, eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei, quando alguém chega até a sua loja para comprar uma capinha de celular, você pergunta se ela vota no PT ou se ela vota no Bolsonaro, se ela é de esquerda, se ela é de direita, se ela é de centro, ou você quer vender o seu trabalho para ela? Ele imediatamente respondeu que queria vender. Eu falei, assim como eu, que tenho uma empresa, eu tenho um negócio. Eu costumo dizer que quando eu saio da minha casa, venho para o meu escritório, eu tiro a minha vestimenta ideológica e venho até o meu escritório para atender aquelas pessoas. A única coisa que você precisa ter quando você trabalha com marketing político como consultor é empatia com a pessoa que está na sua frente, com o seu cliente e do seu cliente para com você. Por quê? Porque quem trabalha com marketing político e eleitoral, com imagem, com reputação, com crise, lida diretamente com problemas muito pessoais, muitas vezes, desses candidatos, dessas figuras políticas. Então, é natural que tem que ter um alto grau de confiança seu nessa pessoa e dessa pessoa, principalmente, no profissional de comunicação. Então, assim, a partir do momento que tem uma empatia, que deu liga, que vocês se acertaram ali, aí sim o trabalho pode existir. Agora, se o meu candidato é de esquerda e direita, se eu for começar a segregar, esse é o meu pensamento. Eu tenho colegas de profissão que pensam diferente de mim. Mas se eu for segregar, né, restringir o mercado, eu não acho que eu estou deixando de ser profissional, mas eu vou estar perdendo uma parte do mercado. Né? Então, eu tenho um negócio, né? Trabalho com paixão, mas eu tenho um negócio, porque, afinal de contas, eu gero emprego, as pessoas dependem do meu escritório, eu preciso pagar as minhas contas, né? Todo mundo tem vida, então eu tenho um negócio. Né? Eu não uso isso aqui de forma fria, porque eu faço com paixão. Quem trabalha com política tem que trabalhar com paixão, porque senão você tem que trabalhar com paixão e tem estômago. E muitas vezes eu brinco, tirar o seu fígado, botar do lado de fora para tomar um solzinho, porque se você agir com o fígado também, vai ficar difícil continuar o trabalho, né? Porque a gente passa por momentos muito delicados. Mas eu acredito muito que não cabe para um profissional que trabalha com política a questão ideológica. Ele tem que deixar a roupagem dele em casa. Mas aí, Mirela, só então também para completar isso, do ponto de vista de assessor, por exemplo, você está assessorando um secretário de Estado, um secretário municipal, você está assessorando um vereador, você está assessorando um deputado estadual, um deputado federal. Consequentemente, durante o mandato, eles vão ser candidatos à reeleição, ou no caso dos secretários, muitas vezes estão lá para um trampolim político. Você estando como assessores dele, você não vai estar depois na campanha como um profissional, talvez, do marketing político. Provavelmente esses candidatos vão contratar isso. Você vai estar como um assessor dele. Então, você vai para a rua com esse candidato. Você vai vestir a camisa, você vai ter que adesivar seu carro, você vai ter que botar o adesivo no peito, vai ter que mudar foto de Instagram, foto de Facebook. E aí já é uma outra reflexão. Você está trabalhando com esse secretário, que é candidato a deputado. Você teria estômago, você teria coragem de pedir voto, de brigar com a família, de falar, olha, vota no Fernando, Fernando vai ser um excelente candidato. Se você não acredita no Fernando, vai ser uma posição confortável para você vestir essa camisa, adesivar seu carro? Aí é uma reflexão que cada um tem que fazer da sua parte. Para mim, Pedro, pensando, porque eu sou um cara que desde pequeno faz campanha política, pede voto, eu acredito naquilo. Para mim, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a Mirela é candidata a deputada, eu não acredito na Mirela, vai ser difícil eu passar a verdade para o eleitor, pedir voto para a Mirela, se eu não acredito na Mirela. É um posicionamento particular do Pedro. E aí vai de cada um que está assessorando esses possíveis candidatos. Para de me lançar para candidata, hein? Eu fiquei pensando aqui, também é uma definição de carreira, né, Pedro? Porque se você está na frente, se você está junto, está dizendo que está assessorando aquele candidato, tá o tempo todo também exposto, dificilmente você entra depois para uma redação, por exemplo. Como que você vai ser um jornalista depois de uma redação e mostrar independência? Né? Fabiano, pode falar, Fabiano? Oi, pessoal, bom dia, Fernando, bom dia, Pedro. Estou aqui maravilhado pelas falas e, assim, torcendo muito para que vocês consigam fazer o nosso aluno perceber exatamente, eu acho que isso está acontecendo aqui, né, da importância dessa área, né, da nossa atuação profissional nessa área.
Mas eu queria aproveitar, pegar uma espécie de um drone, olhar um pouquinho mais do alto para essa temática de hoje, problematizar, mas na verdade é pedir uma avaliação de vocês sobre o que a comunicação tem feito, né? Então eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, né, a relação da comunicação com a política, né, passando por uma prova de resistência, né? Essa prova ela é marcada por muita desconfiança de parte a parte, né? Há incompreensões, acho que o Pedro falou isso, né, sobre o papel de uma e de outra. E aí, eu queria trazer uma impressão, que vai sobressair uma visão de que a política ela é o lugar onde a pessoa que não quer sujar a sola, o sapato de lama, não deve ir. Então, essa é uma questão que traz um pouco desse olhar que eu estou pretendendo, né? A política ela sempre foi muito marginalizada e continua sendo muito marginalizada, e por motivos justos e muitas vezes injustos, né? E a gente não consegue perceber a importância dela na nossa vida. Aí a minha pergunta, e até uma avaliação que eu faço, que eu peço a vocês, a comunicação pode ajudar a quebrar esses espinhos dessa relação? Ela tem feito isso? E aí eu queria que vocês pensassem essa questão mais na perspectiva mesmo da questão da nossa caminhada democrática. Será que a gente tem usado das melhores ferramentas para evitar, né, cair em armadilhas que estão colocando em xeque o próprio sistema democrático? E aí, só para completar a pergunta do Fabiano, bem colocada, né? Bem importante. Será que também nós não temos um papel aí pedagógico, né, Fabiano? De apresentar os conceitos, de dar clareza? Exatamente. Quem começa respondendo? Desafio. Vamos lá. Veja só, vamos tentar. Eu vou tentar sintetizar, porque se a gente for falar, a gente tem todo o tempo do mundo aqui, né? Se a gente for entrar nessa questão, a gente acaba esbarrando até uma questão mais filosófica, né? Que, assim, eu acredito muito que não existe outra ferramenta no mundo de transformação social que não passe pela política. Todas elas, todos os caminhos levam à política. Por mais ojeriza que alguém possa ter à política, né, nós temos uma legião de apaixonados, né, tanto à direita quanto à esquerda. Nós temos os apaixonados, temos os fanáticos, temos os mais céticos, tanto à direita quanto à esquerda também, mais ao centro. Mas você, gostando ou não da política, você depende da política, porque ela é a ferramenta de transformação social mais eficaz que existe, né? Eu acredito muito, Fabiano, que a comunicação ela tem um papel essencial em muitas áreas, e principalmente na política. Em toda assim, a sugestão que eu deixo para todos os nossos colegas que querem seguir esse caminho é que quem trabalha com político, né, tem a CLAC, que é aquela parte do assessorado, da assessoria, que está ali para poder aplaudir, para ficar batendo palma, e eles cumprem esse lado, cumprem a função. E tem a parte técnica, que o assessor de comunicação faz parte desse ambiente técnico, que é aquele cara que vai assessorar o político. Uma vez eu era bem jovem ainda, e eu trabalhava para um político, e um dia ele me pediu uma coisa com a qual eu não concordava, do meu ponto de vista de comunicação, eu considerava errado, e ele me disse que pediu pela segunda vez, eu discordei, e ele chegou, segurou no meu braço e disse: rapaz, eu era bem jovem, eu tinha 22, 21 anos. Ele pegou no meu braço e falou: rapaz, você não entendeu? Eu estou mandando você fazer. E eu peguei e devolvi para ele. Disse: olha bem, não sei se o senhor sabe, porque eu sempre fui um pouco afrontoso quando eu estava na minha razão. Não sei se o senhor sabe, mas eu sou assessor. Sabe qual é a função de um assessor? O assessor, ele recebe a demanda, avalia o risco, devolve para você a posição, mas o chefe é você. Quem assina o cheque é você. Se você quiser, eu vou fazer, mas eu estou te dizendo que vai dar errado. É diferente de uma secretária, de uma pessoa outra que cumpre um papel, outro papel, né, sem demérito, mas é um outro papel de executar as tarefas sem questionar. O papel do assessor é esse. O papel do jornalista é questionador por si próprio. Uma vez,
Ed Pessali, que foi meu orientador, ele fez algum trabalho para a FAESA e me perguntou se eu, que tinha mudado de lado do balcão para assessoria, me considerava jornalista. Eu falei que sim, porque o que define o jornalista são suas posições diárias dentro da área de comunicação, né? Não é porque eu estou fazendo um papel de relações públicas que eu deixei de olhar o mundo com a criticidade e com as necessidades que a gente tem. A minha visão de mundo não mudou. O que mudou foi minha atuação dentro deste espectro global, né? Então, eu acredito muito que o papel do comunicador, da comunicação, que trabalha principalmente com a política, que é o nosso tema central aqui hoje, ele tem um papel muito forte de orientação. Se você vai mudar o comportamento de A ou B, aí é muito difícil. Isso do ponto de vista de assessoria. Do outro lado do balcão, o jornalismo político, ele cumpre muito o seu papel. O papel crítico, o papel de jogar luz sobre as coisas erradas que a política produz. E do lado de cá, não é que a gente fica passando pano tentando blindar o assessorado o tempo inteiro, né, o político o tempo todo, mas sim tentando mostrar o lado, porque é possível, eu trabalho com isso, e é possível você não precisar esconder e contar mentiras, você simplesmente pode mostrar um outro viés. Eu gosto de usar muita analogia, porque quando a gente fala de imagem, a gente fala de perspectiva. Cada pessoa enxerga uma coisa com um olhar. Então, o assessor de comunicação, ele tem essa função, o assessor de comunicação, o consultor de comunicação, ele tem essa função de mostrar para as pessoas um lado diferente daquele que o jornal, que a redação propõe. Se vocês repararem à noite o céu, você vai ver estrelas, né, à noite. Aquelas estrelas que estão ali, a verdade, ela é uma perspectiva. Se você olha as estrelas no céu, você vai perceber que vai considerar que elas estão ali, mas muitas delas já se foram embora há 4, 5 anos, já morreram há muito tempo. Então, o que você vê no céu é uma perspectiva da realidade. Então, a verdade, ela tem várias nuances. Eu não acredito muito que exista certo e errado. A verdade, ela tem essas nuances. Então, o papel do assessor de comunicação é exatamente mostrar o outro lado da verdade que o jornalista coloca, né? Então, se o jornalista está acusando um determinado político de algum deslize ético, né, reputacional, o assessor ele vai dar o outro lado da moeda para poder tentar criar um equilíbrio e defender os interesses de determinada pessoa. Então, assim, a gente lida muito com verdade, com perspectiva da realidade. Então, eu acredito muito que é possível fazer um trabalho sério, mesmo do outro lado do balcão, e sobre o cerne da questão de Fabiano, que é a questão de mudar esse comportamento, né, essa visão da política, com o trabalho de formiguinha é possível. O que a gente tem visto é que, às vezes, o mercado tem, como tudo na vida, profissionais mais sérios, profissionais menos sérios, profissionais que se rendem a esse sistema e que, de repente, não desempenham um trabalho da forma tão completa como ela poderia e verdadeira que ela poderia ser. Pedro? Eu vou fazer uma reflexão de um outro ponto de vista. Fabiano sempre levando a gente a pensar, a refletir. Fabiano falou da importância do jornalismo, do jornalista em si, nessa questão da defesa da democracia, nesses momentos que a gente vive. E é um momento meio complicado, que os jornalistas são postos em xeque, né? As pessoas que assistem jornal, muitas pessoas que assistem jornal, que leem jornal, não acreditam naquilo que está acontecendo, não acreditam naquilo que o jornalista está noticiando, naquilo que o jornalista está demorando a apura, fala com uma, fala com duas, fala com 3, fala com 4 fontes, não acredita naquilo que está sendo noticiado, e como o Fernando disse, acredita no WhatsApp. O Fernando trouxe essa pesquisa de 2018, estamos em 2021, eu acho que esse dado deve ter aumentado 3 anos depois, sobretudo depois da pandemia. Então, às vezes, fica muito complicado do nosso ponto de vista. Eu fico imaginando os meus colegas que estão em redação. Às vezes, tem que apurar para sair uma matéria de 3, 4 parágrafos, porque às vezes, uma matéria polêmica, uma matéria difícil, demora um tempão para apurar, para depois ser bombardeado nas redes sociais, falando que é fake news, te chamando de que você é mau caráter, que é isso, aquilo. É bem complicado. Então, assim, é um desafio muito grande.
Como que a gente vai atingir essas pessoas? De que forma a gente vai atingir? Com que discurso, com que tipo de escrita nós, jornalistas, vamos atingir? E aí, trazendo para o campo da assessoria de comunicação, o Fernando trouxe uma reflexão bem bacana, porque nós somos demandados o tempo inteiro. Como nós queremos passar essa resposta para o jornalista, que depois será passada para a sociedade? Porque, graças a Deus, ainda tem muita gente que acredita naquilo que está na mídia, né? Então, assim, de que jeito a gente quer passar? Às vezes vale a pena mergulhar e não responder de acordo com alguma demanda. Eu sou da opinião pessoal que eu acho que toda demanda precisa ser respondida. Eu me coloco no papel dos meus colegas de redação. Só que muitas vezes a gente é orientado, no caso, quando a gente está numa secretaria, a gente está num outro órgão, a gente é orientado a não responder, a mergulhar. E nós temos que obedecer os nossos superiores. No caso da secretaria que eu trabalhei, a gente tem que obedecer à superintendência de comunicação. Porque todas as demandas a gente tem que passar para elas, para a superintendência, e a gente tem que aceitar. Agora, por exemplo, eu trabalhando como... Eu sou o meu chefe, eu que tenho que passar para o deputado o meu pensamento e convencer o deputado daquilo. Por exemplo, eu recebi uma demanda recentemente não, em junho, com uma pergunta bem simples. O deputado será candidato à reeleição para mais um mandato na casa? Era uma resposta de sim ou não. Conversei com o deputado e falei assim, olha, eu acho que a gente precisa fazer uma nota um pouco mais ampla. E ainda botar uma aspa suas. Construí essa nota. 2 dias depois saiu uma matéria. Entraram 2 aspas nessa matéria. A do deputado e a de um outro deputado falando sobre uma possível candidatura a governador. Então, que é um critério de noticiabilidade muito grande, né? Então, assim, nós temos que perceber essa oportunidade para comunicar aquilo. Então, assim, entrou uma fala do deputado falando da pandemia, falando da dificuldade de se prestar um serviço bacana na área de saúde, falando da militância dele na política, falando da democracia, falando do diálogo, entrou as aspas dele inteira. Aí depois, conversando com outros colegas assessores lá na Assembleia, pô, você conseguiu vender isso? Eu falei, olha, a gente mandou essa aspa. E aí, conversando com esses assessores, eles responderam, eu só mandei sim ou não, talvez, estou pensando. Então, assim, perceba essa oportunidade para você poder se comunicar melhor e poder levar a opinião do seu assessorado da melhor forma para as pessoas poderem lerem depois. Atendido, Fabiano? Muito contempladíssimo. Obrigado, pessoal. E aí a gente pensa, né, eu fico pensando muito na nossa função mesmo pedagógica. Às vezes a gente embarca na campanha em si, ou num trabalho aí de divulgação de um nome, mas em muitos momentos a gente pode estar explicando, por exemplo, né, como que é um trabalho lá de um deputado. Então, vai falar de um projeto de lei, mas diz lá, né, que esse projeto de lei ele tramita, ele tem tal tempo, né? Eu acho que até numa campanha, né, você ter a oportunidade de dizer como as coisas também funcionam, enfim. Uma pergunta que me veio aqui em mente dá para assessorar, no caso aí, Fernando, acho que o Pedro não vai ter esse momento de assessorar os dois lados, porque ele não é empresa, mas enquanto empresa, dá para fazer a campanha ou assessoria de candidatos concorrentes? Porque eu sei que algumas assessorias de imprensa, de comunicação, não aceitam clientes do mesmo ramo, né? Uhum. Mas numa campanha proporcional, por exemplo, de vereador, deputado estadual, deputado federal, você ainda consegue, né? Porque são nichos diferentes, né? Um deputado federal que tem uma base eleitoral no sul do estado, ali na região de Cachoeiro, outro que tem no Caparaó, o outro que tem seu reduto mais no noroeste, né? Eles concorrem, que são de partidos diferentes, né? Às vezes até do mesmo partido, mas que concorrem com públicos diferentes, ainda é possível, já fiz. Agora, não se é possível fazer para 2 candidatos de uma majoritária, que são prefeitos, senadores e governadores, presidente da República, aí é impossível, porque você disputa a maioria dos votos, você não disputa somente os nichos, né? Não tem a questão proporcional dos votos, né? Até para uma campanha de senador, nesse caso majoritário, ainda é possível quando se tem 2 vagas. Este ano, no próximo ano, nós teremos uma. Então, não é eticamente aceitável, no meu caso, fazer 2 campanhas de senador. Posso fazer uma, né? Assim como de governador, posso fazer uma só.
né? Mas quando a gente trata de campanhas, de trabalho para campanhas proporcionais, é possível sim, desde que os nichos, né, eleitorais sejam diferentes. Eu trabalho para um candidato, um pré-candidato que tem um nicho, esse candidato, ele disputa quase a mesma região de um outro, só que o segmento dele é empresarial. Ele lida muito com o segmento empresarial e fala muito com costureira, confecção, e o outro é mais para o ambiente de segurança pública, militares e etc. Sabe? Então, assim, ainda assim você consegue equilibrar, mas tem que fazer essa avaliação. Mas apenas no caso de candidatos que disputem eleições proporcionais. Bacana, obrigada. Eu acho que você não vive essa situação, né, Pedro? Não, em campanha eleitoral que eu trabalhei foi uma de deputado federal em 2018. Trabalhar que eu falo sendo remunerado, né? Essa de 2018 e essa que eu tive em 2020, porque eu fui candidato. E aí você falou dessa questão de ensinar as pessoas, né, sobre o papel daquilo. Eu sou meio utópico, né? Então, assim, eu quando eu acredito numa coisa, eu vou até o fundo. E eu usei a minha campanha eleitoral no ano passado como uma forma, talvez, de catequizar os eleitores. Então, todos os vídeos que eu fazia, todas as publicações que eu fazia, eu explicava o papel do vereador. E também nos roteiros de vídeo que eu fazia, nas postagens que eu fazia na eleição de 2018, eu explicava o papel de um deputado federal. Por quê? É o que o Fernando falou. As pessoas não têm a noção do papel daquele representante. E aí te pedem emprego, te pedem para tapar um buraco, te pedem para construir uma escola, te pedem para construir unidade de saúde. E eu não vou prometer aquilo que eu sei que eu não posso fazer. Então, às vezes, nas minhas poucas oportunidades que eu ia para a rua, as pessoas, eu preciso que você construa uma unidade de saúde aqui em Jardim da Penha. Eu falei, olha, eu não posso fazer isso. Se alguém te Aí eu falava, se alguém te prometeu isso, te enganou, foi uma pessoa mentirosa. Então, assim, eu usava isso na minha campanha, na campanha que eu trabalhei em 2018, para ir mostrando para o cidadão que acompanhava nas redes sociais o papel daquele cargo. Muito legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu fico tentada a pedir que vocês me coloquem, assim, pelo menos, cada um, 3 pontos, assim, limites éticos. Dá para resumir uns 3 pontos, pelo menos, assim, que a gente possa ter atenção dos limites éticos no trabalho aí de divulgação política? Alguns vocês já até colocaram, né? Vamos lá, vamos tentar. A questão da desinformação, eu acho que vai contra tudo que a gente aprende no jornalismo e na vida, não só na faculdade, mas na vida. A gente lida com informação, esclarecimento, então, assim, eu acho que acredito muito que a questão da desinformação é um desses pontos de atenção aos limites éticos. O outro você, principalmente na atuação do lado de cá do balcão, né, que é o lado de consultoria, assessoria de comunicação política, é você entender que você lida com muitas informações confidenciais. Então, seria muitíssimo aético você usar. Eu, por exemplo, tenho clientes, como eu disse, que são candidatos dentro da mesma plataforma, né? Candidatos a deputado federal. Então, usar esse tráfego de informações, né? Na verdade, seria um tráfico de informações de um para o outro, né? Seria uma questão ética muito grande, porque quem está aqui confia no meu sigilo profissional. Então, eu usar a informação que um cliente me traz para outro cliente que eu também atendo, isso seria muitíssimo ético da minha parte. Eu não consigo visualizar um outro deslize ético assim grave dentro pelo menos da área de atuação que eu exerço, não. Mas eu acho que esses 2 pontos são muito importantes. Bacana, obrigada. Fake news, né, com certeza. Essa questão de falar para o outro aquilo que você ouviu de um outro candidato, de entregar uma estratégia. Eu rompi com a candidatura de Mirella e fechei com a candidatura do Fernando. Tem esse dilema de chegar lá naquela campanha do Fernando, a estratégia da Mirella é essa. Então, assim, não só do coordenador, do marqueteiro, mas do próprio diretor de imagens, do próprio diretor de arte. Tem essa questão, porque campanha política é estratégia. Então, eu acho isso muito sério. E o terceiro ponto, que é uma opinião pessoal minha,
é a questão do foro íntimo do candidato. Ah, falar que candidato tal trai a mulher, candidato tal é homossexual, candidato tal é bissexual, candidato tal tem filho com uma outra mulher. Eu acho isso um desvio ético muito grande. Eu até escutei durante a campanha da pré-campanha de prefeito, né, no ano passado, eu escutei, a gente descobriu que o pré-candidato tal tem uma filha fora do casamento no bairro tal e a gente quer botar essa pessoa na televisão para falar. Falei, gente, isso não é ético. O que o candidato, o que a candidata faz ou deixa de fazer no foro íntimo é o foro íntimo. Então, assim, uma coisa é você falar de processo, uma coisa é você falar de má gestão, uma coisa é você falar... Isso é uma coisa pública. Mas a questão do foro íntimo, eu acho que é bem complicado também. Ok. Bem, eu agradeço demais vocês, aprendi muito, muito mesmo, obrigada demais pelo tempo, pela generosidade, né? Eu sei que todo mundo está com uma agenda super apertada e abrir esse tempinho para a gente é um grande presente. Eu vou chamar a Marilene. Apareceu uma pergunta aqui, deixa eu ver se... Bom dia, o que vocês pensam sobre trabalhar com audiovisual nos dias de hoje, na área de videoclipes, para músicas, vídeos, propagandas, para empresas, até políticos? É um mercado que tem demanda? O trabalho fazendo videoclipes de pequenos músicos daqui do estado, quero expandir meu trabalho. Vamos fazer uma passagem rápida e eu passo a palavra para a Marilene encerrar, então. Veja só, você tocou num ponto muitíssimo importante. O mercado do Espírito Santo tem muitos profissionais de comunicação, principalmente porque nos últimos tempos, né, muitas redações demitiram muita gente, lamentavelmente, mas o mercado de comunicação política tem muito espaço para mão de obra. Então, assim, é histórico no Espírito Santo, né, que as pessoas que trabalham com isso sempre importam profissionais de outros estados, de Minas, do Rio de Janeiro, do Nordeste. Por quê? Porque ali da Bahia, principalmente. Por quê? Porque falta mão de obra especializada no Espírito Santo, na área não somente do audiovisual, mas também na área de criação, sabe? Então, assim, nós temos muita gente especializada em assessoria política. Um assessor é mais, digamos, fácil de você encontrar de política. Tem os bons, tem os que não se aprimoraram tanto, mas nesta área de audiovisual, principalmente, o Espírito Santo não tem, hoje, uma produtora, né, uma empresa especializada em política. Nós temos agências de propaganda e algumas outras produtoras que fazem conteúdo para político, mas não são, assuntos, são áreas completamente diferentes, né? Você fazer um comercial para a TV de uma empresa, de um serviço qualquer, é muito diferente você trabalhar para político. Político é totalmente emoção, é olho no olho, brilho nos olhos de frente para uma câmera, faz toda a diferença, sabe, assim, a cor da roupa que o político usa faz diferença, porque tem toda uma semiótica, sabe, aí você tem que trabalhar sem modificar muito o personagem, né, porque, como eu disse, o político, ele fala, ele tem memória, ele tem história, né, mas você tem que ainda ter algum cuidado com a estética, né? Se os óculos dele, eles comunicam, o corte de cabelo comunica. Tem uma história, inclusive, de um candidato aqui que ele tem a ascendência italiana, então a sobrancelha dele era muito clara e isso desfigurava a imagem dele, não passava credibilidade, então a marqueteira dele pediu para ele poder pintar um pouquinho a sobrancelha só para poder passar uma imagem melhor. Então tem esse tipo de coisa. E é um trabalho de produtora de audiovisual que é muitíssimo importante no processo de construção de imagem. Então, o Espírito Santo tem uma carência muito grande desse tipo de profissional. Inclusive, eu estou procurando, inclusive, alguns profissionais dessa área. Então, tem campo sim, tem muito campo para poder trabalhar nessa área aqui. E aí, só para concluir o que o Fernando falou, Thiago, busque se especializar, busque se aprimorar nessa área de edição, busque sempre conhecer o que está acontecendo de novidade, para você ser o diferencial lá na frente. Na campanha de 2018, já tinham 3 pessoas de vídeo numa candidatura de deputado federal. Conversando com alguns amigos meus que trabalharam em campanha ano passado de prefeito, por exemplo, em Aracruz, que é uma cidade, teoricamente, uma cidade média, tinha equipe de candidato a prefeito com 6, 7 pessoas de vídeo, de captação, de edição, em Linhares, que Linhares tem TV também, era uma equipe de 10 pessoas.
porque aí tinha a equipe da TV e a equipe também das redes sociais. Então, busque se aprimorar. E só trazer uma curiosidade, uma lenda histórica sobre a questão de imagem. É uma coisa na política que a gente sempre está muito em voga. Na eleição de 1960, Jânio Quadros conta a lenda que ele passava um pouco de talco nos ternos, nos blazers, né, no paletó, para aquilo ser visto como caspa. Para quê? Para ele ser gente como a gente, para ele se comunicar com o povo. Então, desde 1960, a imagem política, a imagem do candidato já é explorada. Então, assim, tudo é explorado na imagem. Então, é primordial o papel do vídeo hoje em dia. E esse enquadramento, né? Estamos todos enquadrados. Pessoal, muito, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso. Todo mundo aqui está falando, agradecendo muito pela generosidade de vocês, de terem vindo dar aula para a gente hoje. E eu vou passar a palavra para a Marilene encerrar. Marilene, está conosco? Ei. Estou, agora estou pelo celular, estou enquadrada corretamente. Tá. Pelo tá celular, às vezes a gente fica cortado, só fica metade do nariz. Não é o caso, estamos te vendo bem. Mirela, primeiro te agradecer pela mediação e pela organização da mesa redonda, foi maravilhosa, acho que foi uma manhã de grande aprendizado. Fernando e Pedro, muito, muito, muito obrigada, aprendemos muito. Obrigada pelas reflexões também deixadas em relação ao nosso papel como jornalistas, como publicitários, como cidadão. Então, muito obrigada. Pedro, você sabe o enorme carinho que a gente tem por você, um carinho, admiração, estava conosco até o semestre, até o final do ano, né? Como aluno, e volte sempre, as portas estão sempre abertas. Pedro sempre foi um aluno muito... posicionamentos... questionador, mas e de questionamentos inteligentes, reflexivos, de agregar muito à sala de aula, e hoje você fez isso, você também agregou muito a esse debate, foi uma grande sala de aula. Fernando, apesar do tempo que eu não te vejo, você sempre está nas minhas lembranças quando se fala em marketing político aqui no Estado. Então, sempre lembro de você, te acompanho pelas redes sociais, leio os seus textos quando são publicados. Que bom que você voltou a publicar a tua coluna. Então, assim, é sempre um grande aprendizado. Gosto muito, te admiro muito essa sua trajetória ao longo desses anos. E fiquei muito honrada quando você disse que não costuma participar desse tipo de evento. Você nos recebeu de forma muito acolhedora, reorganizou até a sua agenda para estar aqui conosco. Muito obrigada. E participe mais vezes. Você tem, assim, um posicionamento muito claro, muito elegante, muito inteligente, muito reflexivo. Então, participe mais vezes, porque ganhamos muito durante esta manhã com as suas colocações e tenho certeza que outros públicos também ganharão. Então, comece a aceitar vários convites. Você é um excelente palestrante. Obrigado. Eu só quero agradecer a vocês pelo convite. Né? Realmente eu não tenho... Vou avaliar o seu convite para participar mais vezes. Estou sempre à disposição de vocês. Estou à disposição de todos os alunos que quiserem conversar, que quiserem vir aqui tomar um café, conhecer de perto como é que funciona, quem se interessou. Estou sempre à disposição, a agenda é bastante corrida, mas eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas que estão começando, porque quando eu estive lá atrás também, bastante tempo já tem, eu também tive muitas mãos estendidas e eu acho que a vida é isso, é um ciclo, né? A gente ajuda as pessoas e amanhã a gente é ajudado. Então, aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, eu estou sempre à disposição. Se quiser tirar dúvida, também pode mandar mensagem nas redes sociais que eu respondo. E é isso. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigada aos alunos, que estiveram conosco até agora, os professores também. Oi, Pedro. Só agradecer por todo o carinho que os professores, vocês, os funcionários sempre tiveram comigo, sempre tiveram com os alunos. Parabenizar por essa discussão, que durante o meu tempo da FAESA era uma coisa que eu sentia falta, porque eu tinha esse sonho de ser candidato, eu sempre trabalhei, eu trabalhava com marketing, com política, então eu sempre tive essa vontade de aprender mais na faculdade. Então, parabenizar vocês por trazer essa discussão.
me colocar à disposição, como o Fernando falou, se vocês querem investir na carreira de assessoria, se vocês querem ser assessores de imprensa, assessor de comunicação, estou à disposição de vocês. Depois, Mirella pode passar meu celular para quem quiser, estou nas redes sociais, porque eu falei da prática, mas também trocando experiências e conhecendo experiências de outras pessoas, eu vou aprender com vocês e acho que também posso passar um pouquinho para vocês. Contem comigo, brigadão, beijo no coração de todos vocês. E assim a gente encerra. Muito bom, muito obrigada mesmo pela generosidade, obrigada também aos alunos que estiveram aqui conosco, nós chegamos a 110 pessoas conectadas aqui acompanhando esse debate, então muito obrigada a todos e um bom dia. Tchauzinho. Bom dia.